Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do podcast do Grupo AL, Mulheres que Transformam. E hoje estou muito feliz que estou recebendo uma pessoa muito especial para mim, uma amiga. Ela é um exemplo de mulher, de empreendedora. É a Sueli, da Mais Pará agora, como Sou Segue. É uma honra te receber aqui no Grupo AL, no nosso segundo episódio do podcast, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estou muito feliz, seja bem-vinda. Oi, Ana, eu que me sinto honrada por esse convite. Eu espero corresponder à sua expectativa. Eu espero que um pouquinho da minha história possa inspirar outras mulheres, assim como nós, que estamos no dia a dia, no front, né? Sim. Trabalhando e transformando vidas. E Sueli, eu já quero começar com uma pergunta que acho que todo mundo quer saber, né? Como começou a sua história na parte de seguros? A empresa, com 22 anos agora, franqueada, vendendo franquias e é um sucesso. Eu acho que você é mais do que um exemplo para todas nós, como empreendedora, como mulher, como mãe. E eu quero conhecer também um pouquinho da sua história. Ok, Ana, a minha história com a Maspará, ela começou num curso de imersão de empreendedorismo, Empretec, do Sebrae, e foi em 2002. E no final do ano, eu saí de lá, eu estava fazendo transição de carreira na época, e tinha estado 10 anos no mundo do educação profissional, depois eu estava dando consultoria, treinamento, e fiz o Empretec, e saí de lá, assim, encantada. Tem um momento no Empretec que nós fazemos um projeto, e eu saí de lá com o projeto da Maspará Corretora de Seguros pronto. E Por isso há quê? 22 Há anos? 22 anos. Por quê? Porque eu tinha um parente que trabalhava com seguros, não era corretora de seguros, ele trabalhava em uma seguradora. E ele sempre me falava, e eu me encantei, porque o seguro ele protege, ele tranquiliza, ele conforta. Então eu fiquei encantada com o segmento, e foi aí que começou, em 2003, a Maspará Corretora de Seguros. Gente, que história, né? Que exemplo. E muita gente vê o seguro como uma coisa muito complicada. E toda vez que a gente reúne, que a gente vai tomar café, que a gente fala sobre segurança patrimonial e pessoal, isso me deixa muito mais confortável. É muito mais fácil conversar com você sobre isso. Eu queria entender como você torna isso tão simples, né, para todo mundo. Quando você parte, que o empresário hoje, vamos falar do empresário, que nós estamos falando de empresas, né, que o empresário ele sabe construir patrimônio, mas além dele construir patrimônio, ele tem que proteger esse patrimônio. E o seguro ele vem dessa forma. O seguro ele é visto, no Brasil, de uma forma quase geral, como uma despesa, ele não é Em segundo visto como plano, né? visto como uma estratégia, uma ferramenta de estratégia que você pode proteger a empresa, proteger pessoas, proteger patrimônio. E o seguro, se ele é olhado como uma ferramenta que protege bens, ele se torna descomplicado. E protege pessoas acima de tudo também, né, porque atrás de uma empresa existe vidas, existe um empresário, existe famílias. E quando a gente foi conversar sobre o seguro do prédio, sobre o seguro, pessoal, eu percebi que não é sobre mim, Ana, é sobre a minha equipe, é sobre a minha família, é sobre pessoas que eu amo e que eu quero proteger. Então Isso. por isso que toda vez que eu converso com você, eu fico muito mais feliz e segura sobre esse tema. E segura também por ter você nos protegendo, claro. Isso, E eu quero saber também, quando foi que você percebeu que você tinha tornado isso tão grande, tão grandioso? É quando nós começamos a, ultrapassar uma corretora normal, porque todas as corretoras vendem os mesmos serviços e produtos, são as mesmas seguradoras. E quando nós começamos a entender que nós poderíamos ultrapassar as fronteiras de uma corretora,
E de que forma nós poderíamos fazer isso possível? Através de franquias. Por quê? Porque nós poderíamos formar novos empresários que tivesse o mesmo objetivo, que é levar segurança, proteção e tranquilidade. E nós só poderíamos multiplicar isso através da franquia. E foi isso que nós fizemos há 3 anos atrás. E a gente já tinha conversado antes, né, até num bate-papo na própria Soulseg, sobre as franquias, como começou essa ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais profundo, sobre esse projeto novo, que é um sucesso, né, inclusive eu tenho clientes também que já adquiriram franquias da Soulseg, estão muito felizes. Já eu mesma já cuido de franquias em Teresina, em Araguaína, e eu queria saber de você, como nasceu, como surgiu, como está sendo essa transição, né, e esse novo leque de produtos que você tem. Ah, nós desenvolvemos com os anos um modelo de negócio que podia ser multiplicado, que podia ser ele já foi testado, ele foi aprovado e nós começamos a expansão aqui no Pará. Nós começamos daqui a 700 quilômetros, em Uruará. Então nós estamos hoje nesse corredor Marabá, Altamira, Uruará, chegamos em Santarém. E hoje nós estamos também nas 4 regiões do Brasil. Ai, que Então legal. estamos hoje com 23 unidades de franquia, temos uma no Centro-Oeste, uma no Sul, uma no Sudeste, 2 no Nordeste e as outras todas aqui No Pará. no Pará, aqui no Norte, e no Tocantins, porque então assim, é um desafio, é um negócio novo, porque é como se nós temos um modelo pronto, temos as estratégias, mas a expansão, a venda de negócios, a venda de franquias é um outro negócio, porque são empresários que estão comprando um negócio. O produto não é o seguro, é um negócio de seguro. Então, é um desafio muito grande que nós estamos tocando aí com muito ânimo, com muito entusiasmo, porque nós sabemos o que nós queremos e sabemos aonde queremos chegar. Ai, que lindo. E eu sempre já falei muito sobre confiança, como eu me sinto segura em falar com você sobre esse tema, né? Como os meus clientes são seguros também quando a gente fala de Soulseg. E eu queria saber de você, como você conseguiu essa confiança, essa credibilidade com os parceiros Soulseg e com todos os clientes também, igual o AL Contabilidade, Grupo AL. É fazer o trabalho corretamente, não existe segredo para você prestar um bom serviço em qualquer atividade, é você minimizar os erros, é você estar sempre buscando ser criativo dentro do negócio, é você, pensar um pouco fora da caixinha. Então hoje quando você fala: "Sou cliente Maspará", ele tem certeza do que ele tem, que você vender seguro, comercializar, todas as corretoras podem fazer isso e fazem isso muito bem. Agora vem na assistência, quando ele precisa dessa assistência, que é o grande diferencial. E nós construímos também um legado de confiança com os parceiros, com as parceiras seguradoras, as instituições de consórcio. Então hoje quando se fala no Pará, no norte, a Mais Pará Souseg, eles falam: "Olha, é um parceiro que nós podemos confiar". Que bom, que ótimo ouvir isso. E o que você acha que por você ser mulher, na frente da Sosseg, na frente da Mais Parar, isso foi uma barreira ou foi uma vantagem? E por quê? Quando nós começamos em 2002, o mercado ele já estava, eh, tendo uma leve virada, porque antigamente o mercado de seguros ele era muito masculino. E quando nós entramos, ele já estava tendo esse vento feminino, muitas mulheres. E não sei por quê, a nossa corretora, ela sempre foi majoritariamente feminina. Então, sempre teve mais mulheres do que homens. Então eu vejo como uma vantagem. Com a vantagem porque, como empresária, eu nunca tive problema de, contratar uma mulher, porque ela poderia ser mãe, ela poderia ficar afastada, porque ela tem TPM, porque ela tem
mil afazeres, nunca. Sempre vi isso como uma vantagem, porque uma mulher, eu falo que ela tem muitas antenas e ela consegue fazer muito bem. eh, a gente prega hoje uma coisa de cada vez, mas nós sabemos que não é bem assim, que a gente consegue fazer mais de uma coisa de Nós cada mulheres, vez. ao mesmo tempo, conseguimos ser empresárias, ser dona de casa, ser esposa, ser mãe, ser amiga, É. né. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, fazer tudo isso. E eu queria saber de você, Sueli, o que que a Sueli, hoje, empresária, uma empresária de sucesso, conhecida em toda a região, né, e o que a Sueli, lá do início, não fazia, que hoje a Sueli faz? Eu vou falar que a Sueli de 3 anos para trás, hoje a Sueli não faria. Vou dar uma coisa, assim, muito prática que eu acho que pode ajudar muitos empresários e empresárias. Não usar o capital de giro para investimento, usar o capital de giro para capital de giro. E eu fiz isso, e não foi uma sensação boa, porque eu não coloquei no meu planejamento. Quando eu fui, fazer virar franchise, virar franquia, então eu não botei dentro do planejamento, pegar capital externo. Como eu não tinha um capital que eu tinha preparado para isso, eu usei o meu capital de giro. Então, Entendi. assim, aí chegou um momento, logo depois, que eu precisei investir e eu tive que pegar dinheiro caro. Eu não provisionei isso, então eu falo que a Sueli de 3 anos para trás não usaria o capital de giro para investimento. Ela faria uma previsão, pegaria dinheiro barato com previsão, ou então teria já feito esse provisionamento já com recurso próprio, mas não usaria o capital de giro. E isso, na verdade, na parte contábil, é uma dor de vários empresários, né, não ter um planejamento a longo prazo financeiro, um planejamento estratégico a longo prazo, isso realmente não é uma dor só sua. A gente trabalha muito com planejamento, com blindagem de patrimônio, e a gente vê a necessidade de planejar os próximos 5 anos, as próximas empresas, Isso. de qual ramo. Então eu acho que isso é muito, muito importante para todas as empresas, tanto as pequenas como as grandes empresas. Igual a sua empresa que já está com tantas franquias aí à venda. E eu queria saber de você, se em algum momento você já pensou em desistir, como você se sente nos obstáculos, nos momentos difíceis que todos os empresários passamos, né? É. Eu sempre falei que existe uma mola muito forte. Quando em algum momento o desistir meu, já pensei em algum momento: "Eu vou vender", né, por algum momento eu vou vender, mas a vontade passa tão rápido. Eu tenho uma mola tão forte, quando eu já pensei na vontade, ela me coloca lá para cima novamente. Então, todos os obstáculos que se apresentam sim, que faz parte do mundo dos negócios, elas viram oportunidades. É isso que eu falo para as pessoas. Olhem os desafios como oportunidades, e aí você segue em frente. Isso é verdade, a gente tem que construir oportunidades nos momentos difíceis, Isso, né. isso. E como é a Sueli, família e empresa? Ah, eu consigo. Hoje, com o tempo, com a maturidade, com a idade, né, porque eu sou uma senhora de algumas décadas, então eu consegui hoje reservar um tempo muito maior para a família. No começo não era assim, no começo era muito trabalho, hoje eu já consigo fazer isso de uma Separar, forma né. muito tranquila. Eu vejo a família como um grande apoio. Eu não tenho mais pais vivos, mas eu tenho irmãos, e um marido e um filho, né, todos são empresários, e eu troco com eles, algumas experiências, eu peço para eles alguma consultoria, cada um trabalha num ramo totalmente diferente, mas às vezes os desafios comuns aos empresários são parecidos. Então eu já consegui contornar algumas situações ouvindo minha família, porque eu vejo a família como uma base. Com certeza,
o que eles falam para você é para o seu bem, e você pode ouvir, você pode não seguir de repente aquela linha de pensamento dele, mas aquilo te abre os olhos para outras linhas. Então eu vejo uma família como um apoio, um porto seguro. Isso é verdade. Eu também, nos meus momentos, né? Às vezes acontece algum imprevisto, alguma dificuldade, ou alguma coisa que a gente não consegue decidir sozinhas, né? E eu sempre converso com meu esposo, a gente senta junto, a gente fala sobre negócios, fala sobre os nossos filhos, e com certeza a última palavra dele é muito importante para mim. Muito importante para as minhas decisões, Sim. né? E eu vejo assim, como eles também são empresários, acaba tendo um elo, assim, muito mais forte, familiar e empresarial, Ai, né. com certeza, com certeza. Então, eu quero saber também o que que você quer deixar de legado, pra sua empresa? O que que você quer deixar para a sucessão, para as pessoas que vão ficar, continuar? Sei que você está um pouco, você está acelerando, né, essa parte de franquias, mas você também está um pouco desacelerando. Você está Sim, cuidando mais da família, do seu sim. netinho que é lindo, seus netos. Sim, sim, sim. Bem, eu quero deixar uma empresa que proteja sonhos, porque patrimônio não é só número, patrimônio é história, patrimônio é família, patrimônio é legado. E se eu conseguir formar, através das franquias, empresários conscientes do amanhã, então meu legado estará cumprido. Ah, com certeza. Tenho certeza que você já está conseguindo fazer isso. Fico muito feliz quando vem alguém que já adquiriu a franquia da Soulseg. É um prazer, abrir empresa, fazer a consultoria, fazer a parte, consultiva com esses empresários. Até mesmo porque esses empresários, eles vieram como profissional autônomos Sim, muitas vezes, né. sim. Então é uma honra poder atender e ver o crescimento, a expansão, essa oportunidade, que eu vejo isso como uma oportunidade para eles também. Eh, e Sueli, se você pudesse deixar uma mensagem para Sueli de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Uau, você é o máximo, você começou a academia 10 anos atrás e continua. E se você tiver com o corpo são e a mente sã, você seguirá muito tempo bem. Aí, amei. Então vamos aqui rapidinho, responde ou passa. Eu Vamos? respondo, claro, uau. Café ou chá para esquentar? Café sempre. Acorda cedo ou vira à noite? Eu sou das manhãs, eu acordo 5h30 já tá cinco na horas da manhã academia. e 5h30 já estou na academia. Delegar ou fazer você mesmo? Delegar sempre. Isso mesmo, os grandes empresários, eles sabem delegar, né. Rede social favorita para negócios? Ainda o Instagram. Se você não fosse empresária, seria? Olha, design de interiores, gente, eu amo decoração. Eu falo que eu também seria arquiteta. Maior luxo da sua vida hoje? Ai, gente, ouvir o meu neto falar: "Vovó, quando é que você vai vir aqui?", né, e ver o sorriso da minha neta, o abraço do meu filho e o sorriso do meu marido todas as tardes quando eu volto para casa do trabalho. Aê! Sueli, que conversa maravilhosa, foi uma honra, ter você aqui conosco no nosso segundo episódio do podcast. Sueli, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as empresárias que estão nos assistindo, que têm um sonho de empreender, que estão iniciando agora. O que que você diria para ela? Bem, Ana, o que eu deixo para as mulheres que estão começando ou que querem começar é que, primeiro, se conheça. O que é que você gosta realmente de fazer? E tente fazer algo que tenha a ver com esse gosto. Muitas vezes nós não conseguimos, nós deixamos para um outro momento, mas, particularmente hoje, o mercado ele está diferente, ele abriu, ele tem muitas possibilidades. E se você tiver alguma dúvida, venha falar comigo. De repente você pode virar uma franqueada da Maspará Souseg. E para você que está acompanhando, semana que vem tem mais um episódio com mais uma grande empresária e nos encontramos até lá no próximo episódio.